Dando continuidade ao nosso seminário, agora vamos fazer uma apresentação que visa a estabelecer um paralelo entre a evolução dos materiais para ferramentas de corte de geometria definida e a evolução das máquinas-ferramentas. Ora, essa evolução foi ditada pelas ferramentas, ora, essa evolução foi ditada pelas máquinas. Então, o que nós queremos apresentar é essa relação para que seja melhor compreendido quem puxou quem durante esse processo. Então, nós vamos ter uma pequena introdução, vamos falar da evolução propriamente dito, vamos tentar estabelecer quem puxou quem nessa evolução e vamos falar sobre as tendências presentes e futuras para máquinas, ferramentas e materiais e ferramentas. Essa é uma representação artística do meu colega engenheiro Ricardo Pérez, ainda do tempo de Laboratório de Mecânica de Precisão da UFSC, onde ele relata aqui uma ideia hipotética de uma furadeira do tempo da Idade da Pedra. É claro que quando a humanidade surgiu na Terra, começou sua evolução na Terra, os dinossauros já estavam extintos. Então, essa é uma ideia puramente fictícia, mas em prática seria possível de ser realizada. E a grande pergunta nessa parte do seminário é tentar estabelecer quem impulsionou a evolução. Ora, as ferramentas forçaram as máquinas a se desenvolver, ora, as máquinas levaram a uma evolução das ferramentas. À medida que as ferramentas começaram a apresentar maior resistência, em termos gerais, e a conseguir operar em velocidades de corte maiores, as máquinas tiveram que se reprojetarem de forma a tirar o máximo do desempenho das ferramentas. E a evolução das máquinas, em certo ponto, começou a oferecer condições de velocidades de corte, velocidades de avanço e potência tal que forçou o desenvolvimento de novas ferramentas justamente para aproveitar tudo que a máquina oferecia. Creio que todos já estão mais do que informados e conhecedores dos fundamentos do processo de usinagem, mas vamos falar um pouquinho dos limites dos processos de usinagem com ferramenta de geometria definida. Eu tenho dois grandes limitantes. Um é a peça e o outro é a máquina-ferramenta. Teria um terceiro se nós considerarmos a própria ferramenta de corte como um limitante. Então, pelo lado da peça, a própria peça é um limitante, por questões geométricas, por questões dinâmicas de aceleração, por questões associadas a tolerâncias, por questões associadas a acabamento e coisas desse tipo. Tenho questões também que limitam associadas à ferramenta. O par ferramenta-peça define todos os parâmetros de usinagem, mas as ferramentas também têm seus limites em termos de resistência e emprego. Tenho também aspectos relacionados à segurança. Lembre-se que essa peça vai ter que sofrer uma aceleração até uma determinada velocidade de rotação, vai estar sujeito a esforços de usinagem e tenho que pensar que durante essa aceleração e desaceleração e a presença desses esforços de usinagem, existe uma questão de segurança. Isso tem que ser realizado de forma que não venha a causar danos às pessoas envolvidas e à própria máquina. E tenho questões associadas à ecologia. Grande expoente de pesquisa nessa área, a gente observa nas pesquisas na área de
mínimos fluidos de corte, e na área de usinagem a seco. Então, visando a diminuir a agressividade do processo ao meio ambiente. Então, pelo lado da peça, essas são as questões principais que envolvem os limites da usinagem. E temos os limites pelo lado da máquina-ferramenta. A própria estrutura da máquina-ferramenta. Lembre-se que durante os processos eu tenho forças atuando, forças estáticas, quase estáticas, pelo menos se nós considerarmos as forças de usinagem, forças dinâmicas, que vão me provocar reações da estrutura da máquina. Então, a própria estrutura da máquina começa a ser um limitante para o processo. Tenho questões associadas aos acionamentos. Não existem acionamentos que me permitam velocidades infinitas, tem toda a sua dinâmica em termos de aceleração e desaceleração. Então, eles também podem proporcionar um limite ao processo de usinagem. Tenho questões relacionadas à fixação da peça. Novamente, a questão da segurança. A peça tem que ser fixada de forma rápida, precisa e segura. E durante o uso, durante a operação, esse sistema de fixação de peça não pode falhar. Mas como eu tenho forças atuando em função do movimento, eu tenho limites que essas partes móveis conseguem operar sem comprometer o fator de segurança. Assim como eu tenho questões relacionadas à fixação da peça, eu tenho questões relacionadas à fixação da minha ferramenta. Da mesma forma que a peça, a ferramenta tem que ser fixada de forma rápida, segura e precisa. E se nós colocarmos as ferramentas ativas, eu tenho um grau a mais de preocupação, de limite no processo. Tenho questões relacionadas às formas construtivas das máquinas, quando nós pensamos nas soluções das guias. As máquinas de comando numérico levaram a transição das guias de escorregamento para as guias de elementos rolantes, mas mesmo assim, todo ganho de velocidade desse tipo de guia apresenta também um limite. Tanto que hoje nós já observamos uma transição das guias de elementos rolantes para guias hidrostáticas. Tenho questões relacionadas à própria parte de controle. Todos os eixos coordenados da minha máquina-ferramenta têm sistemas de medição associados e durante a movimentação, esses geram informação que é transferida para o comando numérico. Quanto maiores as velocidades, maior a taxa de geração de dados, maior a taxa de transferência, e todos esses eixos coordenados têm que ser processados em tempo real e realimentar o sistema de acionamento. Então, os comandos numéricos hoje abordam diferentes tipos de estratégia para lidar com esse grande volume de dados que é fornecido pelos sistemas de medição e pelos demais sistemas de controle da máquina. Se nós considerarmos ainda sistemas de monitoramento, de usinagem, sistemas de compensação de deformações térmicas da máquina. Então, eu tenho uma grande quantidade de dados que é gerado pela máquina em si, que tem que ser processado, analisado e tem que se tomar uma decisão de forma a garantir a máxima produtividade, precisão e exatidão de movimentos. Requisitos desejados para uma ferramenta de corte de geometria definida. Isso aqui é só uma revisão, porque muitos já devem estar mais que familiarizados com esses requisitos. Então, eu tenho uma resistência à compressão, dureza, que é o próprio fundamento da usinagem, o material da ferramenta, que é muito mais duro, proporciona as condições de corte do material mais mole. Resistência à fricção e à tenacidade, resistência da aresta, que é a parte cortante da minha ferramenta,
Dependendo do tipo de materiais, principalmente os materiais cementados, tais como os metal-duros e os céramics, tá? A resistência de ligação interna é um fator primordial para o desempenho dessas ferramentas. Resistência quente, que é a capacidade da ferramenta de manter a sua dureza em altas temperaturas. Resistência à oxidação, lembrando que todo esse processo ocorre em condições ambientais, e a exposição de áreas quentes ao oxigênio me leva a condições ideais para a oxidação. Então, a minha ferramenta tem que ser resistente à oxidação. Baixa tendência à adesão, principalmente por causa do problema de formação de aresta postiça. Resistência à abrasão, a própria tribologia do processo de formação do cavaco, onde a gente observa o contato da superfície inferior do cavaco contra a superfície de saída da minha ferramenta, tá? Eu tenho uma condição tribológica tal que deve ser resistente às condições de abrasão mecânica desse movimento. Condutividade térmica e calor específico e um baixo coeficiente de expansão térmica também são desejados para esse tipo de material de ferramenta. As famílias de materiais de ferramentas, nós temos os materiais metálicos, caracterizados pelo aço ferramenta e pelo aço rápido. O aço ferramenta hoje em dia não tem mais uma aplicação industrial. O aço rápido ainda tem o seu nicho de aplicação na indústria. Temos o grande expoente de ferramentas hoje, que são os carbonetos ligados, principalmente o metal duro, carboneto de tungstênio com cobalto. Tem os metais duros, compostos, que é carboneto de tungstênio, carboneto de tântalo, carboneto de titânio, entre outros materiais, tá? E tenho os céramides à base de carboneto de titânio mais ligante. Então, essa é a principal família de materiais de ferramenta de corte na atualidade. Tem os materiais cerâmicos, e essas cerâmicas de corte podem ser óxidas, mistas, e os carbonitretos, os cialons e coisas desse tipo. E no extremo de dureza, nós temos os materiais superduros, onde os dois grandes expoentes são o nitreto de boro e o diamante. O nitreto de boro pode ser empregado tanto na forma hexagonal quanto cúbica, sendo que a cúbica é a mais utilizada, porque apresenta maior dureza, e ele também pode ser empregado sob a forma de um policristal ou um monocristal. A mesma coisa a gente observa nas ferramentas de diamante. Eu tenho ferramentas de diamante policristalino e tenho ferramentas de diamante monocristalino. Dependendo da aplicação, você faz opção por uma ou outra. Então, se nós compararmos as velocidades de corte, a resistência ao desgaste e a dureza quente, com relação à durabilidade das ferramentas e a de resistência à flexão, nós temos as diversas famílias aqui e temos uma ferramenta ideal que até o momento não existe, que estaria localizada nessa posição. Falando um pouquinho sobre a evolução das ferramentas de corte. Os primeiros registros de ferramentas de corte remontam ao período paleolítico, 50 mil anos antes de Cristo, onde já é possível identificar serras, brocas, raspadores e pontas. Apesar de já terem registros antigos das ferramentas, os primeiros registros de máquinas, ferramentas, aqui eu coloco
uma série de observações, remonta ao período neolítico, a 6.000 anos antes de Cristo. Aqui nós temos uma plana neolítica, onde é possível observar uma série de elementos comuns em máquinas ferramentas hoje em dia. Um sistema de fixação de ferramenta, o sistema de acionamento, guias, uma estrutura rudimentar e uma série de elementos nesse tipo de máquina. É possível observar que nesse tipo de máquinas não tinha preocupação nenhuma com custo, com produtividade, os materiais eles processavam o que eles necessitavam, o que tinham à mão. Uma grande evolução dos processos de usinagem ocorreu no Antigo Egito, onde uma série de gravuras encontradas tanto nos túmulos quanto nos templos egípcios antigos, é possível ver cenas do cotidiano e muitas dessas cenas representando processos de furação, empregando furadeiras a arco. E escavações, inclusive, encontraram ferramentas egípcias antigas, já em metal, sendo que principalmente era utilizado como material de ferramenta, bronze e ferro, que era a tecnologia da época dominava. O período medieval, lembrando que houve a ascensão do Império Romano, a queda do Império Romano, o colapso da estrutura europeia, o surgimento de feudos, mas as máquinas e os processos também continuaram evoluindo. Ainda baseado na tecnologia do ar, só que de uma forma bem mais evoluída, nós observamos que as máquinas ferramentas começam a apresentar novas soluções de engenharia. Tá? Já pode-se ver a existência de barramentos, de uma estrutura melhorada, sistemas de fixação de peça. Nesse caso aqui, um gabarito que me permite reprodução de geometrias. As ferramentas já passam a ser em ferro e em aço, principalmente ferro forjado, que é um aço, uma forma de eliminar carbono, aumentar a dureza da ferramenta. E já é possível observar aqui nesse torno medieval, tá, o acionamento feito a pedal. A grande vantagem do acionamento a pedal com as ferramentas puramente manuais é que eu começo a ter uma das mãos livres para operar ferramentas e realizar um certo tipo de controle, e conseguir empregar as duas mãos também aumenta as forças que eu posso utilizar no processo. Tá? Materiais da época que eram usinados. Madeira, basicamente. Madeira, talvez marfim ou coisas desse tipo, mas materiais relativamente moles, se comparados aos modernos materiais atuais. Um ponto importante é que no fim da Idade Média, na Alta Idade Média, no século XIV, até o início da Renascença, no século XV, houve a introdução da pólvora na Europa. A pólvora já era conhecida na Ásia, China e Índia, e a introdução da pólvora e das armas de fogo mudou o paradigma da usinagem. Agora é necessário fazer furos, não mais em madeira, mas em ferro e em bronze. Furação profunda, furação de precisão, se nós considerarmos as partes de ignição da pólvora. Então, toda uma tecnologia de usinagem teve que ser repensada, teve que ser desenvolvida para atender essas necessidades. Imaginem fazer furos profundos, nem sempre concêntricos, nem sempre cilíndricos, ao longo de toda a furação, mas que resolviam o problema deles, que era arremessar um projeto, geralmente uma pedra ou coisa parecida, a distância necessária para destruir o castelo inimigo. E aqui nós temos aqui uma furadeira de canhão em diversas concepções. Aqui submerso, o canhão era mantido submerso,
de forma a manter uma refrigeração da ferramenta, que é um sistema primitivo de avanço da ferramenta e de fazer a rotação da ferramenta, era a tecnologia da época, mas já é uma grande evolução se comparado às máquinas que antecederam esse período, a transição entre a Idade Média e a Renascença. E na Renascença também nós começamos a observar os estudos da mecânica, o grande expoente desse período, Leonardo da Vinci, e Leonardo da Vinci também fez suas incursões na área de máquinas ferramentas. Aqui nós podemos ver uma furadeira para canhões, já utilizando o sistema de fuso e um sistema de guia, de forma a garantir pelo menos uma melhor concentricidade do furo e uma maior cilindricidade durante a operação. E aqui nós vemos diversos esboços e representações das máquinas de usinagem de Leonardo da Vinci. Até o período da Revolução Industrial, as máquinas ferramentas continuaram evoluindo, mas elas mantinham os conceitos existentes até então, onde é possível observar ainda o emprego de estruturas de madeira e o emprego de sistemas de movimentação mais rudimentares. A Revolução Industrial quebrou esse paradigma ao introduzir aço, ferro fundido e bronze como materiais para a construção de máquinas ferramentas. O torno de Maudsley, no início da Revolução Industrial, no início do século XIX, quebrou esse paradigma. E essa máquina não foi desenvolvida com o intuito de satisfazer uma necessidade pontual da indústria. Ela foi já desenvolvida como um produto. Então, ela já incorpora guias prismáticas de escorregamento, o par aço-bronze já proporcionava um baixo coeficiente de atrito, um fuso de esferas, fuso trapezoidal, para proporcionar o avanço do carro transversal, incorporava também um carro transversal, carro longitudinal, carro transversal, incorporava um sistema de fixação da peça, um cabeçote móvel, contrapontas, porta-ferramentas, todos esses elementos estavam presentes nessa máquina. E todos esses elementos, até hoje, são encontrados nas máquinas atuais. Então, do torno de Maudsley para o torno universal, foi só um scale-up, um aumento de escala e, é claro, incorporação de novas tecnologias. Se vocês lembram daquelas fotos das indústrias do século XIX, início do século XX, a transmissão do movimento era feita por unidades centralizadas, a transmissão feita por polias e correias. A grande modificação ocorreu com o desenvolvimento da eletricidade e dos motores elétricos, onde os sistemas de movimentação migraram de uma unidade central na indústria para a própria máquina. A introdução do motor elétrico permitiu que a máquina-ferramenta começasse a ter autonomia, não dependesse mais de um sistema de geração de movimento externo. E tudo que a gente observa nesse torno universal, tá, já estava presente no torno de Maudsley. Sistema de fixação de peça, carro longitudinal, carro transversal, cabeçote móvel, guias prismáticas, uma estrutura em ferro fundido, e as outras modificações seriam a introdução de uma caixa de engrenagens para proporcionar alteração de velocidades. Isso também é possível observar nessa máquina. E sistemas automatizados de liga e desliga a máquina, já que o porte da máquina é bem maior. E o século XX trouxe a grande evolução
uma grande revolução em termos de materiais para ferramentas. Até a introdução do torno de Maudsley, as ferramentas eram basicamente aço-ferramenta, aço forjado, um aço endurecido. A possibilidade de ter uma máquina com maiores velocidades, com maior rigidez para trabalhar os materiais, levou à necessidade de materiais de ferramentas mais resistentes. Então, início do século XX, surge o aço rápido. O aço rápido foi um material revolucionário para a época. Mesmo com toda a sua evolução ao longo do tempo, ele começa a demonstrar que está no limite da sua evolução. Mesmo os aços, ferramentas microligados, usando sintetização com micro e nanopartículas, eles não conseguem ter mais um ganho de desempenho durante o uso. Depois surgiram as ligas fundidas, o estelite é o grande expoente desse material. Mas eles tiveram vida curta na indústria como material de ferramenta de corte. Você encontra esse material ainda como material para moldes e matrizes. Chegou o metal duro, feito por sinterização, que é um material que continua evoluindo em termos metalúrgicos, também a introdução de micro e nanogrãos para obtenção de metal duro tem permitido ainda uma evolução desse material, mas ele já começa a mostrar também sinais de esgotamento na sua evolução. A introdução dos revestimentos de ferramenta permitiu maior desempenho do metal duro, e lá em cima nós temos o nitreto de boro cúbico, o diamante policristalino e as cerâmicas de corte, que continuam evoluindo e permitem velocidade de corte extremamente elevada. Lembrando que a partir de 500 metros por minuto, eu começo a entrar no campo do high speed cutting, usinagem a alta velocidade de corte. Não confundam high speed cutting com high speed machining. Na realidade, o high speed machining ele incorpora as condições do high speed cutting. Quando eu falo em high speed cutting, eu estou falando em velocidade de corte, estou falando em rotação na árvore. Quando eu estou falando em high speed machining, eu estou falando não só de alta rotação na árvore, mas também em altas velocidades de avanço da minha ferramenta. Então, é bom fazer essa distinção entre high speed cutting e high speed machining. Comparando a dureza da ferramenta, a resistência quente, com a temperatura, nós observamos que o aço rápido, a partir de determinado ponto, ele perde a sua dureza. As ligas fundidas conseguiam manter uma dureza maior por algum tempo, mas mesmo assim era inferior às dos aços rápidos. O metal duro clássico estaria aqui. As cerâmicas óxidas, à base de óxido de alumínio, estariam nessa posição. O nitreto de boro cúbico policristalino aqui, o diamante policristalino aqui, o nitreto de boro cúbico monocristalino nessa posição, e lá em cima o diamante, apesar do diamante também ter um limite relacionado à grafitização, então de 400 a 600 graus, o emprego de novas técnicas de refrigeração e o uso de usinagem assistida por ultrassom me permite usar essas ferramentas até em temperaturas bem maiores. Então, se nós compararmos aqui o metal duro e as cerâmicas óxidas à base de óxido de alumínio, elas apresentam durezas muito superiores em altas temperaturas do que o aço rápido à temperatura ambiente. Então, a vantagem de desempenho desse tipo de ferramenta é muito maior. Consequências desse aumento das velocidades de corte, proporcionado pelas novas ferramentas introduzidas no século XX, é que estas começaram a ditar o desenvolvimento das máquinas-ferramentas.
Até o surgimento do aço rápido, as máquinas começaram a apresentar necessidade de ferramentas de maior desempenho. Com a introdução do metal duro e das novas ferramentas, as ferramentas passaram a ditar o desenvolvimento das máquinas, ou seja, a possibilidade de usinar a 2.000 metros por minuto requer máquinas que tenham rotação na árvore suficiente para explorar toda essa característica da ferramenta e rigidez o suficiente para suportar as forças de corte no processo. Então, essa evolução das ferramentas observadas ao longo do século passado levou a maiores velocidades, em termos de rotação, maiores potências na máquina, máquinas bem mais rígidas, já que muitas dessas ferramentas, por exemplo, cerâmica, o CBN em todas as suas formas, o diamante e até mesmo o metal duro, são suscetíveis a falhas pela presença de vibração. Tá? Então, as máquinas têm que ser mais rígidas, tanto estática quanto dinamicamente. Maiores velocidades em termos de avanço, as máquinas têm que proporcionar para explorar toda a capacidade da ferramenta. As máquinas têm que ser mais estáveis, tanto estática quanto dinamicamente, mas principalmente ser estáticas termicamente. Lembrando, termicamente, 70% da energia do processo fica no cavaco. E esse cavaco, mesmo com a existência de sistemas automáticos para remoção de cavaco para longe da estrutura da máquina, podem causar problemas e deformações térmicas. Então, a estrutura da máquina também tem que ter uma estabilidade térmica muito grande. E consequências desses maiores avanços, de maiores rotações, está também na maior capacidade de processamento dos comandos numéricos. Ainda no início da Revolução Industrial, nós temos dois grandes expoentes, Taylor e Ford. Taylor é o pai da moderna, um dos pais da moderna administração industrial, tá? E ele preconiza uma sistematização e racionalização do trabalho. Veio dele a ideia de agrupar as máquinas em feudos ou nichos dentro da estrutura de fábrica. Então, os tornos ficariam todos nas mesmas regiões, as frestas ficariam em outra região, as retíficas ficariam em outras regiões e a peça que trate de se mexer dentro da fábrica. E Ford, com a introdução do seu conceito de linhas de montagem, ele preconizava uma padronização e uma massificação de produtos. A consequência disso é que eu vou ter máquinas que são capazes de realizar mais operações do que um torno universal, mas também eu vou ter máquinas que vão estar dedicadas a um único tipo de produto, ou seja, a produção é rígida. Sempre é bom lembrar aquela máxima de Ford, onde ele falava que você pode escolher a cor do seu carro desde que seja preta. Ou seja, ele era contra qualquer variação no processo. Então, em termos de máquinas-ferramentas, do torno de Moseley para o torno universal, nós vemos praticamente um aumento de escala do projeto. O torno revólver, o torno automático e o automático multifuso, tá? São uma evolução da mesma máquina, só possibilitando um maior número de operações, um maior número de uso de ferramentas. Até a introdução do comando numérico. A introdução do comando numérico começa a ser um divisor de águas, uma quebra de paradigmas nas máquinas ferramentas. Então, até meados dos anos 50, toda essa automação eletromecânica que foi incorporada ao torno universal praticamente não proporcionou ganhos em termos de velocidade de corte e velocidade de avanço. A introdução das primeiras máquinas de comando numérico, que eram adaptações
das máquinas convencionais também não proporcionou ganhos em termos de velocidade de corte e avanço. Somente a partir de meados da década de 80 que nós começamos a observar ganhos reais em termos de velocidade de corte e avanço. Parte disso vem da transição da eletrônica, primeiramente da eletrônica válvula, dos primeiros comandos numéricos, para a eletrônica de estado sólido, e depois para a eletrônica de circuitos integrados e microprocessadores. Então, o torno universal, até os primeiros tornos de comando numérico, eles ainda estavam baseados em motores assíncronos, monofásicos, trifásicos, guias de escorregamento, fusos trapezoidais para conversão do movimento rotativo linear e caixas de redução, as famosas caixas Norton, tá? Para fazer o escalonamento de velocidades. Isso se observa até os primeiros tornos ou máquinas de comando numérico, e a partir de determinado ponto houve uma transição para os servomotores, que têm uma dinâmica muito melhor e são muito mais controláveis do que as máquinas, os motores assíncronos. A transição para as guias de elementos rolantes, lembrando que o coeficiente de atrito de rolamento é aproximadamente 1/6 do atrito de escorregamento. Então, eu começo a ter um ganho de velocidade e aumento de precisão de posicionamento. O fuso de esferas trapezoidal foi substituído pelos fusos de esferas recirculantes e as caixas de redução, as caixas Norton, começam a ser substituídas por sistemas de transmissão por polissincronizadora, que, em conjunto com os servomotores, me permitem um controle contínuo de velocidade, nas árvores, principalmente. A introdução do comando numérico também quebrou o paradigma de Taylor e Ford. Então, dentro desse conceito de Taylor e Ford, quem deveria passear pela fábrica era a peça. Então, os tempos perdidos nessa movimentação eram um custo que eles tinham que aceitar. Dentro de um conceito de produção em série, isso era tranquilo. Mas houve também uma mudança de comportamento de mercado e a flexibilidade introduzida pelo comando numérico me permitiu estruturar a produção em termos de células de manufatura, o que, combinado com a tecnologia de grupo, me permite ter um fator de escala comparável à da produção em massa para a produção de pequenos e médios lotes. Então, aquilo que Taylor falava de fazer feudos ou nichos de máquinas-ferramentas dentro da estrutura fabril, passou para as células de manufatura. Então, eu vou ter, de acordo com as necessidades da minha família de peça, as máquinas agrupadas uma na sequência da outra, e isso se mostrou extremamente interessante quando se introduz robôs na fábrica. E o que a gente observa na transição do século XX para o século XXI nas máquinas de comando numérico? Primeiro, os servomotores. Muitos dos servomotores, principalmente os que controlam os eixos coordenados, passam a ser substituídos por motores lineares. Os servomotores que também atuam no acionamento dos eixos árvores passam para sistemas de acionamento direto. O motor é incorporado à árvore, não tem mais transmissão. E as guias de elementos rolantes começam a ser substituídas, há uma tendência nesse sentido, de se utilizar guias hidrostáticas. Interessante é que a modularidade entre esses dois tipos de solução é mantida.
Então, tecnicamente, você troca uma pela outra e utiliza a mesma fixação de furação. É claro que esse tipo de guia tem toda uma infraestrutura de bombeamento, refrigeração, limpeza do fluido hidráulico no seu emprego. Então, eu consigo agora aumentar ainda a precisão de posicionamento e consigo também aumentar as cargas sobre as minhas guias e também o aumento da velocidade. Então, o meu ganho de precisão e velocidade e capacidade de carga é muito maior do que empregando guias de elementos rolantes. Então, a máquina CNC, nos tempos atuais, tá? Ela passa a derivar em máquinas, ferramentas de ultra precisão. Aqui vocês podem ver a imagem do porta-ferramenta refletida na superfície usinagem. Então, são máquinas que visam a obtenção de peças com alta definição geométrica, dimensional e alta qualidade superficial. Essa máquina é muito usada na indústria óptica, na indústria de semicondutores. Tá? Máquinas com maior flexibilidade de produção, máquinas de 5 eixos. Tá? Então, máquinas que podem permitir usinagem de geometrias complexas em uma única fixação. Máquinas, em termos de versatilidade, também continuam evoluindo para as máquinas hexapod, onde eu tenho até mais flexibilidade do que observada nas máquinas de 5 eixos. Tenho também as máquinas de high-speed machining. Então, os CNCs estão tendendo também a migrar para a condição high-speed machining. E também tem as máquinas com múltiplos cabeçotes e ferramentas ativas. Então, eu posso fazer operações de torno e fresamento em uma única máquina, posso fazer os dois lados da peça na mesma máquina, só alterando a fixação nos cabeçotes. Posso operar duas peças simultaneamente. Posso integrar esse tipo de máquina com robôs mais facilmente. Então, essa é uma das tendências que nós observamos nesse início de século para as máquinas ferramentas de comando numérico. Então, essa tendência para as primeiras décadas do século XXI também preconizam maiores velocidades, tanto de avanço quanto velocidade de corte, maiores potências, maior rigidez, maior flexibilidade na execução de peças de geometria complexa, maior capacidade de processamento, já que eu tenho vários eixos sendo processados simultaneamente, e maior capacidade de controle. Muitas dessas máquinas também já começam a incorporar sistemas de medição. Elas podem atuar, inclusive, como máquinas de medir por coordenadas. E o que ainda esperar em termos de máquinas ferramentas nesse início de século? Tá? As máquinas CNC tendem a ter mais autonomia, a ter maior flexibilidade, a ter maior produtividade e tendem a ter inteligência. Esses dois requisitos, autonomia e inteligência, já são exigências associadas à indústria 4.0. Então, as máquinas vão ter que ter autonomia para decidir e inteligência para se comunicar e tomar decisões de forma autônoma. E o que o futuro espera? Nós não sabemos. Qualquer previsão pode ser especulativa, mas o aumento da autonomia e da inteligência das máquinas, isso já está sacramentado. Vale a pena pensar que automatização não é a mesma coisa que inteligente ou inteligência. Então, as máquinas inteligentes, elas vão ter que ter a capacidade de conversar com sistemas de controle de materiais, tais como as ferramentas, tais como materiais para serem usinados,
vão ter que ter integração com computação em nuvem, processamento em nuvem, tomada de decisões para decidir se elas vão ou não usinar determinadas peças, a informar o sistema que elas estão disponíveis para a usinagem. Então, as máquinas, ferramentas, elas vão estar conectadas, não só na fábrica, mas em todo um universo de produção. Elas vão ter que se comunicar com sistemas de transporte, com robôs, tá? Com a própria peça. Uma peça que necessita uma operação, ela vai ter meios de informar ao sistema e o sistema informar a máquina e a máquina responder ao sistema se aceita ou não realizar aquela operação. E ela vai ter que se comunicar também com o ser humano. Ela vai ter que ter uma interface homem-máquina, homem-robô, homem-sistemas, de forma que garanta segurança e que garanta também a comunicação com os diversos setores do processo de fabricação. Não só ferramentas, peças, robôs, mas também ela pode gerar informações nos diversos níveis hierárquicos da própria empresa. Então, as máquinas ferramentas, elas, durante a operação, elas podem informar, por exemplo, custo do processo que está sendo realizado em tempo real para sistemas administrativos. Elas podem informar a necessidade de aquisição de ferramentas para sistemas de controle de estoque. Ela pode informar em tempo real a necessidade de operações de manutenção futuras que ela deva sofrer e já emitir ordens dos principais elementos que estão associados ao seu funcionamento, caso ela própria detecte a necessidade de substituição de algum deles. Então, a inteligência das máquinas deve crescer muito. Muita eletrônica sendo incorporada, muito software, muitos sistemas de monitoramento sendo incorporados nas máquinas ferramentas. Então, o que esperar das máquinas ferramentas? Aumento da autonomia, aumento da inteligência, ou seja, esses dois estão relacionados entre si, ou seja, tomada de decisões, maior flexibilidade para usinar geometrias complexas, máquinas mais rápidas, mais potentes e mais precisas. Então, esses requisitos que estão sendo apresentados às máquinas atuais têm a sua relação direta com a indústria 4.0. E não só isso, todas as características da máquina-ferramenta vão ter que estar disponíveis de forma digital. Não basta ter a máquina física, eu vou ter que ter um modelo computacional dessa máquina disponível. Ou seja, toda a parte de simulação de um processo de usinagem vai ser realizado antes da produção. Todas as reproduções desse processo de usinagem vão ter que estar sendo observados nessas simulações, desde deformações, a aquecimento, a um desgaste de ferramenta ou a necessidade de troca de ferramentas vão ter que estar incorporados digitalmente em forma de modelos numéricos, computacionais, para serem processados num ambiente de indústria 4.0. Isso me leva às exigências para as ferramentas. Tá? Então, além das exigências clássicas, a busca por maior vida de ferramentas de maiores desempenhos, eu tenho que pensar que eu tenho que ter modelos computacionais que permitam uma previsibilidade da vida, de forma que esses modelos sejam associados ao processo da indústria 4.0. Eu tenho que prever que essas ferramentas sejam passíveis de serem simuladas em ambientes digitais. E eu tenho que ter ferramentas que sejam flexíveis e adaptáveis. Flexíveis, ou seja, elas têm que poder ser empregadas na maior gama possível de materiais de peças e adaptáveis a geometrias diferentes de peça.
Então, isso nos leva a uma busca por novos materiais de ferramentas, novas técnicas de produção para os materiais existentes, o emprego de nanomateriais, os micromateriais já estão sendo utilizados, mas existe uma tendência forte do emprego de nanomateriais, nanopós para metalurgia, de metais duplos e outros materiais cementados, a possibilidade de estruturação dos materiais de ferramenta, de forma a obter respostas diferentes ao longo do meu material, e desenvolvimento de novos revestimentos de ferramentas. E aí nós entramos forte com a nossa opção do carboneto de nióbio com níquel, que é o grande foco da nossa palestra atual. Então, novos materiais de ferramenta. Então, pesquisas na área de substituição do clássico carboneto de tungstênio pelo carboneto de nióbio. Além disso, as ferramentas, tá? E assim como os porta-ferramentas, eles vão ter que ser dotados de um certo nível de inteligência. Então, as ferramentas vão ter que ter condições de serem rastreáveis, ou seja, elas vão ter que informar ao sistema onde elas estão, para onde elas vão, quais as interfaces que elas têm para serem montadas nos portas-ferramentas e esses, consequentemente, nas máquinas, quais as geometrias que elas têm para serem compatíveis com o material e com a geometria da peça. Então, todas essas questões visam a compatibilidade com a máquina-ferramenta. Além do que, eu tenho que pensar que tanto ferramentas quanto porta-ferramentas, aqui já no caso considerando a ferramenta montada, tá? Elas têm que ser manipuladas de forma automática, robôs de montagem, e têm que ser transportadas também de forma automática entre os diversos setores. O setor de armazenagem de ferramentas para o setor de montagem, os portas-ferramentas e a montagem desse conjunto nas máquinas, tudo feito sem interferência humana ou com o mínimo de interferência humana. Isso é um conceito que já está sendo estabelecido pela indústria 4.0. Então, todas essas questões, ferramentas, mais porta-ferramentas, a disponibilidade do conjunto para transporte, a manipulação desse conjunto durante a montagem, durante o transporte. Então, a máquina, a partir da sua tomada de decisão, vai definir que ferramentas vão ser montadas, que ferramentas montadas devem ser transportadas até ela e quais os sistemas que vão ser utilizados para a sua montagem nos magazines de porta-ferramentas. Então, tudo isso, tanto pelo lado da máquina quanto pelo lado da ferramenta, hoje em dia, além dos requisitos puramente mecânicos de maior resistência, maiores potências, velocidades, eu tenho que pensar na integração digital, ou seja, eu tenho que proporcionar interfaces que me facilitem a comunicação e a simulação em movimento, em ambiente virtual. Então, eu tenho que ter condições de gerenciar, movimentar, integrar e comunicar todos os elementos envolvidos no meu processo de fabricação. Então, com isso, nós encerramos a nossa parte no seminário. Agradeço a presença virtual de todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.